Paz seja convosco. Quero compartilhar alguns textos em Mateus. Nós vamos ver o texto ali de Mateus 16, verso 15. Disse-lhes, mas vós quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu. Agora no verso 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo, longe de ti, Senhor, isto não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tem gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Agora no capítulo 26, verso 57. E os que seguraram a Jesus o conduziram à presença do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Mas Pedro seguiu de longe até o palácio do sumo sacerdote e, entrando, sentou-se com os servos para ver o fim. Até aqui. Eu quero compartilhar hoje uma palavra que Deus colocou no meu coração a respeito de algumas expectativas que nós fazemos. Eu acredito que todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já fizemos expectativas acerca de algo. Neste texto aqui, nós vamos olhar e verificar que nós não somos os únicos. Que os discípulos na época de Jesus, eles também tinham as suas próprias expectativas. Havia a menção, a ideia, havia uma palavra acerca de um Cristo, de um Messias que viria para livrar o seu povo. Eles tinham essa compreensão, eles tinham essa certeza de que isso se cumpriria. Era predito pelos profetas, foi predito por Davi, foi predito por tantos outros, foi predito por Moisés, né? E eles sabiam que isso aconteceria, um profeta semelhante a Moisés. E eles aguardavam esse profeta, aguardavam esse homem, esse livrador, esse salvador. E eles tinham suas próprias expectativas. E no momento que Jesus chega, eles estão vivendo mais uma vez um tempo político, um tempo de opressão. Eles não estão podendo exercer a sua liberdade, né? Eles têm que pagar tributos a Roma, Roma está sobre eles, Roma exerce domínio sobre Israel, e certamente todos tinham, né, uma expectativa de serem livres do domínio de Roma. E quando Jesus chega, quando Jesus se apresenta aos discípulos, né, como Salvador, como Messias, cada um tinha sua ideia, né? Cada um tinha os seus pensamentos acerca de como viria o Messias, de como ele se apresentaria. E claro, o que eles mais desejavam era ser livres daquele domínio opressor, que eles entendiam que não era a vontade do Senhor, não era a vontade de Deus que eles fossem oprimidos mais uma vez, né? Agora de forma financeira, agora de uma forma a religião da época, o tempo da época, todos os acontecimentos que o cercavam, né? Tanto a exploração financeira, né? Que eles deveriam, então, pagar todos os seus tributos a César. E isso havia no coração deles uma expectativa de livramento, de serem livres daquela situação, de não terem mais o domínio de César, o domínio de Roma sobre a vida deles. Então, como todos nós, né, quando nos é feita uma promessa, quando nos é dirigida uma palavra, eles tinham palavras de Deus, eles tinham
uma expectativa correta, uma expectativa certa de que viria um Salvador. Mas, como todos nós temos as nossas diversas imaginações, a nossa mente, ela produz muita informação, né? Ela vem com muitas ideias, ela vem com pensamos, pode ser assim, não, talvez seja desse modo, talvez dessa forma, né? Se Deus nos promete, por exemplo, um livramento financeiro, nós imaginamos de como esse livramento ele vai chegar, né? Como essa provisão vai chegar. Se Deus nos promete que Ele vai nos colocar num determinado nível no nosso trabalho, uma colocação que Ele vai nos colocar acima, nós ficamos imaginando como serão os meios que Deus vai nos estabelecer naquele lugar. Se Deus nos faz uma promessa, né, ministerial, também ficamos imaginando quando isso vai acontecer, como isso vai acontecer, né? E temos as nossas próprias ideias, temos a nossa própria imaginação acerca daquilo. Fazemos expectativas. E da mesma maneira os discípulos, eles tinham as suas expectativas acerca do Messias. E de repente esse Messias se apresenta e eles reconhecem realmente que Jesus é diferente. Eles reconhecem que Jesus vem com aquele poder, que Jesus vem com aquela unção de curar, de livrar. Eles reconhecem a autoridade, a graça nas palavras de Jesus. Eles têm um reconhecimento, né, da ação de Deus na vida de Jesus. Que tanto é que nós observamos o texto, né, Jesus está perguntando: quem dizem as pessoas que eu sou? E aí logo salta, né, o sanguíneo Pedro. E ele diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus, né, ele faz a menção de dizer, né, que ele realmente ele está correto naquilo que ele disse, mas que não foi a carne nem sangue que revelou, senão o próprio Espírito. O próprio Espírito comunicou ao Espírito de Pedro. Então Pedro teve a testificação, a confirmação do Espírito, no seu espírito, que Jesus era realmente o Filho do Deus vivo. Ele não tinha dúvidas acerca disso, né? E os discípulos que estavam ao redor dele provavelmente não tinham, né, dúvidas acerca disso também. Mas, como tudo, existe uma expectativa, né? Quando nós observamos também aquele texto que os moradores de uma determinada região não quiseram ouvir, não quiseram saber dos ensinamentos de Jesus, Tiago e João vão lá e dizem que quem oremos, né, para que venha fogo do céu e destrua e consuma eles. E Jesus diz: você não sabe que espírito vocês sois? Então, eles tinham entendimento de que realmente Jesus era um enviado do Senhor. Tinha o entendimento de que Jesus era aquele a quem Deus havia prometido para aquele povo que tanto aguardava a vinda de um Messias, de um Salvador. Isso estava na mente deles, tanto é que eles seguiram Jesus, viam os feitos, os milagres, os prodígios, testimonhavam da forma como Jesus tratava com as pessoas, da autoridade com que ele discursava. Tudo isso os discípulos foram enxergando, foram vendo. E foi abrindo o leque, a mente deles, de que realmente Jesus era o Messias. Porém, o que faltava era uma compreensão do que esse Messias ia fazer. O reino do Messias, como o próprio Jesus disse, não era um reino físico. Ele era um reino que se manifestava no reino físico, porque ele era espiritual. Ele agia nas pessoas. E conforme aquele reino agia nas pessoas, o mundo ao redor delas mudava.
não as circunstâncias, mas a forma delas encararem, a forma delas vencerem. E assim é até hoje, né? Não, você entende que quando Jesus entra na vida de uma pessoa, os problemas, eles não vão embora imediatamente. Eles não somem da noite para o dia. Eles ainda estão lá, mas existe uma palavra que sustenta o coração do homem e da mulher que entregam a sua vida para Jesus e que estão vivendo um relacionamento com o Senhor. Existe uma palavra que sustenta e que faz com que esse homem, essa mulher, eles mudem a percepção, né? Estamos em batalha, estamos num tempo de enfrentamentos, de conflitos, mas nós vamos vencer com o auxílio do Senhor. Muda dentro, para depois mudar por fora. E depois as coisas são ordenadas por fora, porque foram ordenadas dentro, em primeiro lugar. Esse é o entendimento que nós temos e que os discípulos na época não tinham esse entendimento. Andaram com Jesus 3 anos e meio, mas eles ainda não tinham essa revelação, essa compreensão. Então, quando Jesus vai e começa a preparar os seus discípulos para a sua morte, que ele seria entregue, vê que o primeiro a se posicionar novamente é Pedro, né? A tomar uma posição. E acredito que os demais nem cogitaram, porque Pedro levou lá, né, uma lascada ali de Jesus. E Pedro já chamou Jesus, né, para perto de si e disse: não fale isso de ti, não fale isso. Então mostra aí a falta de entendimento do que aconteceria na vida do Messias. Eles tinham a compreensão do Messias, mas não tinham toda a revelação, não tinham todo o entendimento, não, talvez faltou naquele momento lembrarem do texto de Isaías, né, 53, que fala que ele era o mais humilhado, mais desprezado, que ele era um homem de dores, né, e o castigo que estava sobre nós, né, estava sobre ele, na verdade, o castigo que era destinado a nós estava sobre a vida de Jesus. Então, faltou essa revelação a Pedro. E ele vai e trata Jesus e chama Jesus para o canto, repreendendo Jesus. E Jesus, então, ele vai e diz: para trás de mim, Satanás, porque não cogitas das coisas do Espírito, mas sim da carne, né? Então, ali está um exemplo claro de que Pedro não tinha a compreensão exata do o que Jesus ia fazer. Como seria o estabelecimento do reino de Jesus? Como seria esse livramento que eles teriam? Como seria essa salvação? Porque eles imaginaram que seria uma salvação física, como foi nos dias de Moisés. Eles não tinham a total revelação. Logo adiante, quando Jesus ele é então preso, né, Judas o trai, Judas o beija, Pedro levanta a sua espada e aí Jesus então se entrega, né? Ele: sou eu. E aí se entrega. E nesse momento aí a gente vai ver logo em seguida, quando Jesus aparece, Jesus está sozinho com os guardas. Não há discípulos. Os discípulos foram embora. Os discípulos se foram, né? E tal é a não compreensão que Pedro ele tem aquela atitude também de negar a Jesus. E quando vão encontrar, né? Quando Jesus ressuscita, os discípulos eles estão escondidos. Os discípulos estão dentro de uma casa, estão escondidos, né? Por medo, por insegurança, porque eles tinham uma expectativa, eles criaram uma expectativa acerca do que Jesus viria fazer, né? Da revolução que Jesus iria instaurar na terra deles, dentro da compreensão, da lógica, da mente deles. Eles estão se sentindo nesse momento derrotados, fracassados, frustrados, porque eles criaram todo um castelo, né? Elaboraram todo um castelo e aquele castelo ele veio à ruína.
no momento que Jesus foi preso, no momento que Jesus foi morto. Então, tudo ruiu na mente deles, tudo desmoronou, né? E essa expectativa toda na volta, em volta, né, do Messias, do que o Messias era capaz de fazer, do que o Messias faria, né? Toda essa expectativa, naquele instante desapareceu, né? Ruiu tudo. E é nisso que eu quero concentrar um pouco, né? Falar um pouquinho nesta hora, porque da mesma forma que os discípulos, nós também temos os nossos castelos. Eu já construí os meus próprios castelos, né? E vi meus castelos desmoronarem. E aí, nesse período, quando os nossos castelos desmoronam, nós temos a tendência a cair numa frustração. Nós temos a tendência a cair não só numa frustração, não só nos frustrarmos, mas também até mesmo adoecermos. Adoecermos porque tínhamos aquela expectativa, não aconteceu do jeito que imaginávamos, foi totalmente diferente, né? Não aconteceu no tempo que nós prevíamos, que nós queríamos, e então nosso castelo desmorona e nós nos frustramos e nós temos alguns, dependendo de como seja o seu temperamento, a tendência é a depressão, né? A questionar a nossa fé, a duvidar muitas vezes de Deus, a questionar Deus, mas o Senhor não falou, o Senhor não disse. Como que isso está acontecendo agora? Como que isso pode estar acontecendo nesse momento? Como que essas coisas estão ocorrendo se o Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor anunciou, o Senhor falou por boca de mais de uma pessoa, o Senhor falou ao meu espírito, ao meu coração, o Senhor veio de encontro. Eu entendi tudo errado? Eu não entendi certo o que o Senhor estava falando, eu não entendi certo o que o Senhor estava dizendo, o que passa, o que acontece. E isso aí muitas vezes vem na nossa mente, né? E eu imagino que a gente mais ou menos que se enclausura, né? Se fecha para novas revelações, se fecha para outras palavras que o Senhor tenha a nos direcionar, se fecha de uma forma que você passa a descrer, né? Talvez de acordo com o tamanho da nossa decepção, né? Porque nos decepcionamos, mas tudo isso porque tivemos expectativas erradas. Tudo isso porque interpretamos algo que Deus já havia falado, que Deus já havia determinado, mas de uma forma errônea. E isso nos abala emocionalmente. Isso nos abala a ponto até de nos fazer adoecer, né? Eu digo isso porque em algum momento da minha vida, né, num determinado momento da minha vida, isso aconteceu comigo. Grandes expectativas, muitas expectativas. E como não ocorreu, não aconteceu da forma como eu imaginava, como eu desejava, as coisas não aconteceu na época que eu acreditava que deveria acontecer, isso me trouxe ansiedade. Mãe. Então, muitas vezes nós acabamos, como eu falei, né, dependendo da nossa condição emocional, a gente acaba se frustrando, né, adoecendo. Mas aquilo que Deus prometeu, aquilo que Deus planejou para as nossas vidas, aquilo que Deus designou para nós, Ele vai cumprir. No tempo exato, no tempo certo, e não é da forma como nós imaginamos. Não é como nós pensamos, né? Nós entendemos que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Às vezes nós acreditamos, temos uma falsa ilusão de que se nós entrarmos na terra prometida, né,
como era o caso lá do povo que saiu do Egito. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito de levá-los até Canaã, né? Não é a nova Canaã, mas a terra de Canaã, introduzi-los lá. E lá eles teriam que batalhar, lá eles teriam que lutar, né, para conquistar. Mas eu não sei por que razão isso passa na nossa mente ainda hoje, que quando Deus nos faz uma promessa, quando nós vamos entrar dentro da promessa, eu não sei por que ideia, né, mas passa dentro de nós, que nós vamos chegar naquele ambiente, naquele lugar que Deus determinou para nós, e nós vamos chegar e não vamos ter problemas, nós não vamos ter conflitos, nós não vamos ter mais que suar a camisa, nós não vamos mais ter que empreendermos esforços naquele novo ambiente. Eu não sei por que razão isso passa na nossa mente, e é uma ilusão. Então, eu entendo, às vezes, essa razão, mas passa muitas vezes na nossa mente. Por uma ideia que eu não entendo, né? Mas, às vezes, a gente tem essa impressão de que vai entrar naquele ambiente e não vai precisar ter desgaste nenhum, ter enfrentamento algum, né? O que Jesus nunca prometeu, né? Mas é uma ilusão que às vezes passa na nossa mente, uma ideia, né? Vamos chegar naquele lugar ali e não haverá mais conflitos. Quando eles entraram na terra de Canaã, os conflitos aumentaram de uma certa forma, né? Não eram conflitos internos, mas eles tinham que guerrear, eles tinham que conquistar aquele ambiente, né? Porque já estava ocupado, eles precisavam esvaziar e poder ocupar. E da mesma forma é conosco. Nós, para podermos vamos entrar numa promessa do Senhor, vamos entrar naquilo que Deus estabeleceu para nós, seja num ambiente de trabalho, seja num ambiente familiar, seja num casamento, um jovem que está entrando num relacionamento a dois, num relacionamento de casal, né? Iniciando uma vida familiar, haverá conflitos, haverá dificuldades, haverá outros desafios que precisam ser vencidos, desafios que nós não enfrentávamos antes, né? Que são novos e que vamos enfrentar. Tudo isso faz parte. Né? Então, às vezes criamos essa ilusão. A nossa mente nos prega peças. A nossa mente traz ideias que não são reais, né? São utópicas. É utópico nós acharmos que nesse mundo os ambientes que nós vamos ocupar, os lugares que nós vamos ocupar, não haverão enfrentamentos, não haverão conflitos. Então, é também uma expectativa, às vezes, errada da nossa parte, né? Ali estavam os discípulos que não sabiam... Mãe. Os discípulos, então, eles tinham as suas expectativas acerca do Messias que viria, né? E não era aquilo, não era o que eles esperavam. Por isso estavam com medo, estavam enclausurados, fechados no ambiente, inseguros quanto ao que poderia acontecer com eles, né? E muitas vezes nós ficamos dessa maneira, dessa forma, fechados, angustiados, amedrontados, porque não entendemos o que Deus está fazendo. Não entendemos como as promessas de Deus se darão, se cumprirão, né? Não entendemos que os planos de Deus são mais altos do que os nossos, que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os nossos. E provavelmente, né, esses pensamentos do Senhor, eles não têm o objetivo de beneficiar a uma pessoa apenas. Mas o objetivo de Deus é sempre amplo. Transbordarás para a direita, transbordarás para a esquerda, né? Então, quando o Messias chegou,
o Messias não veio para salvar somente Israel, mas ele veio para salvar uma humanidade caída, uma humanidade desde Adão até o final dos tempos. Esse foi o plano de Deus, esse foi o propósito de Deus, a salvação para todos. E por isso, por não entenderem, eles se frustraram, né? Ficaram amedrontados com o que ocorreu. E depois, o cumprimento da promessa de Deus, que Jesus veio para libertar, para salvar, e salvou a vida deles, e eles entenderam. Então, só aí eles compreenderam o que Jesus estava falando, que ele tratou durante todo aquele tempo. Agora eles têm que enfrentarem a promessa, né? Entrarem dentro da promessa, entrarem dentro daquilo que Deus estabeleceu para eles, porque que Jesus chamou os seus discípulos para perto de si, porque eles andaram junto de Jesus, e agora eles têm que cumprirem, né, o plano de Deus, o plano de salvação, que era maior do que eles imaginavam. Então, eles iam ser agentes cooperativos de Jesus. E eles talvez não tivessem a noção, né? Provavelmente não tinham a noção do que era entrar nessa promessa de Deus, que eles seriam cooperadores da promessa do Senhor. E aí eles vão entrar, eles entram nessa promessa, e eles têm os seus enfrentamentos, eles têm os seus conflitos, como a história mesmo testifica acerca disso, né? Como a própria história ela registra, né, dos martírios dos apóstolos, de quanto eles sofreram por estarem entregues a Jesus e por se entregarem a essa causa, por essa promessa. E isso faz parte das nossas vidas. Faz parte da nossa vida hoje, não talvez tão ferrenho como foi nos dias de Jesus, como de darem a vida, como os apóstolos entregaram sua vida por Jesus. Mas quando nós entramos na promessa, nós vamos ter os nossos desafios, nós vamos ter os nossos próprios conflitos, nós vamos ter os nossos próprios enfrentamentos, né? E vamos vencer com o auxílio do alto. Vamos vencer. E aquilo que Deus tem é maior do que nós imaginamos. E beneficia a muitas outras pessoas, quer beneficiar. Nós olhamos para João Batista, né? A promessa, a bênção que o anjo traz para Zacarias, que entrega para Zacarias naquele dia, as tuas orações foram ouvidas, essa bênção não era só para Zacarias e para Isabel, mas a bênção era maior, era além das expectativas deles de ter um filho. Então, quando Deus ele está no controle da nossa vida, quando nós estamos sujeitos à vontade do Senhor, quando nós nos entregamos a Deus, dizendo, bom Senhor, agora é o Senhor quem dirige a minha vida, é o Senhor que me guia, eu vou seguir os teus passos, eu vou andar em conformidade ao que o Senhor designar. Deus, então, ele está fazendo uma obra na nossa vida e ele quer que essa obra, esse plano dele na nossa vida, ele atinja, ele toque outras pessoas. De alguma forma, abençoe não só a mim mesma, ou aquele meu núcleo, né, familiar, aquele meu núcleo de amigos, mas a um núcleo muito maior, né, das pessoas que nos cercam. Então, é necessário a gente entender e não nos entregarmos à depressão, não nos entregarmos à clausura, a nos fecharmos para Deus, para as revelações dele, para as palavras dele, porque isso às vezes acontece. Isso às vezes não acontece. Né? Às vezes Deus dá sonhos, Deus dá visões que não são para agora, são para mais adiante. Deus traz palavras, né? Palavras que ou alguém proferiu para nós, né? Nos falou, ou ele testificou no nosso espírito, e ali aquela palavra ela ficou incítrica dentro de nós, ficou lá dentro,
bem profundo e ficou muito forte. E, de uma certa forma, quando ela não acontece do jeito que a gente espera, a gente se frustra, a gente se fecha, né? Se fecha para as revelações, se fecha para o que Deus quer falar, fecha os nossos ouvidos espirituais, porque afinal de contas eu já não sei mais o que Deus está falando, eu estou confuso. E a gente entra nessa paranoia de se fechar para Deus. Mas glórias ao Senhor que Ele não desiste de nós e que Ele vem e Ele entra onde os discípulos estão e se apresenta para eles e diz: eu estou vivo. Tudo que tinha que acontecer, tudo que a palavra disse que tinha que acontecer, aconteceu, né? Ele aparece um Cristo ressuscitado, um Cristo glorificado, e se apresenta para eles. Ou seja, os planos de Deus são muito maiores que os nossos. Tudo aquilo que Deus designou para a nossa vida é muito maior do que nós podemos imaginar. Então, a minha palavra, a palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nesta hora, é para que a gente não feche as portas para Deus. Se em algum momento da tua caminhada você se frustrou, se em algum momento da tua caminhada as coisas não aconteceram exatamente como você imaginava, se as promessas que Deus fez, talvez ainda não tenha chegado o tempo delas se cumprirem, e você quer que ela se cumpra de forma apressada, de forma urgente, não se dá assim. Vai se cumprir na hora e no tempo determinado pelo Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, não se feche para o Senhor. Não se feche para as revelações de Deus. Não se feche para o inusitado de Deus. Não se feche para os planos que Ele tem para você e que são maiores do que você imagina, porque não diz respeito a só a sua vida. Ele diz a respeito a outras pessoas também. E não crie a ideia de que você não vai ter enfrentamentos quando você entrar na promessa, quando você entrar na bênção. Não crie essa ilusão. Você vai ter enfrentamentos, mas o mesmo Deus que te colocou dentro dessa promessa, que te colocou dentro desse ambiente, dentro desse espaço, Ele vai garantir a tua vitória. Que Deus abençoe a sua vida nesta hora. Que o Senhor possa ministrar ao teu coração de forma contundente, que você possa entender, abrir os teus olhos espirituais, abrir a tua compreensão e deixar Deus agir. Que mesmo que você não esteja entendendo tudo, o Senhor, Ele está no controle, Ele está no cuidado da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu oro agora pela vida dos meus irmãos que escutaram esta palavra. Senhor, que ela seja uma flecha certeira no coração daqueles que estão frustrados, angustiados, desesperados e que já se fecharam, Senhor, para a tua revelação, para os teus desígnios, para os teus projetos. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra ela possa ir, Senhor, de encontro a esse coração e abrir o entendimento deste irmão, desta irmã. E, Senhor, o Senhor possa, através do teu Espírito, conceder a graça e a força para que este homem, esta mulher, Senhor, se levante na força do teu poder, Senhor. Se coloque de pé, Senhor, e tome as armas que o Senhor tem dado a ele, Pai. Em o nome de Jesus eu peço, Senhor, a tua graça, a tua força, o teu poder. Espírito Santo, faz a obra, Senhor, que o homem não é capaz de fazer. A obra de persuasão, a obra do fortalecimento, a obra, Senhor, do encorajamento, Senhor. A obra, Senhor, do convencimento, Senhor. Faz a obra que eu não posso, Senhor, mas que tu, Espírito Santo, é o encarregado de fazer. Em o nome de Jesus, assim eu oro e determino a tua bênção, Senhor, sobre cada vida que ouve essa palavra, em o nome de Jesus. Amém. Então, queridos, se de alguma forma esta palavra ela foi edificante na sua vida, de alguma forma essa palavra abençoou sua vida, eu peço que você compartilhe ela com alguém que necessita, você sabe que está precisando ouvir uma palavra acerca desse assunto que tratamos. E curta ali, né, no nosso canal, dê um likezinho, se quiser fazer um comentário,
tá? Quem não é inscrito, por gentileza, se puder se inscrever, nós agradecemos. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.